O nosso programa, como sempre informando toda a nossa sociedade, uma prestação de serviço aí à nossa comunidade, né, à sociedade em geral. E hoje a gente vai falar sobre doação de órgãos. É verdade, algo assim muito importante. Muita gente ainda não se conscientizou. Tem gente que infelizmente só começa a pensar nesse ponto da vida quando está precisando de alguém que doe o órgão para ela. E olha, para tirar todas as dúvidas, esclarecer mais acerca desse departamento, está aqui o nosso convidado especial, que gentilmente aceitou aí o nosso convite, né? O Dr. João Fernando Piccolo. Ele é coordenador da Organização de Procura de Órgãos, que é uma instituição do estado de São Paulo, aqui em Rio Preto, está sediada no Hospital de Base e vinculada na Secretaria Municipal de Saúde, atendendo aí a área DRS 15 e 2, que abrange aí cerca de 138 municípios. E essa extensão aí, 2 milhões de habitantes, ou seja, 2 milhões de telespectadores que a partir deste momento estão te ouvindo. Nosso muito obrigado por sua presença. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, Robson. É um prazer poder estar aqui com você hoje no Visita na Record e poder fazer esse serviço, como você disse, de prestação, né? E poder esclarecer melhor aí os nossos telespectadores. Tá certo, né? Eu falo assim, todo mundo agora tem que ficar ouvindo certinho, tomar muito cuidado, que a gente fala assim, em relação à nossa vida, né? Hoje é muito mais fácil, doutor, quando a gente vê aqueles casos onde o pai doa um órgão para o filho, ou vice-versa, algum parente, algum amigo, e tem gente que fala, não, eu não tenho essa consciência porque isso não é para mim. Só que talvez numa ocasião da vida a pessoa venha precisar, e aí onde estará um doador? Então hoje a gente vai informar, pedir que para as pessoas aí se atentem para tudo que vai ser falado aqui pelo doutor, que a gente vai tirar uma série de dúvidas, especialmente o senhor, claro, né? Eu vou fazer as perguntas e desde já, a primeira pergunta, explica para a gente, doutor, o que é transplante? Quando os médicos destacam essa importância, indicam um transplante ao paciente? Robson, o transplante é indicado quando, por algum motivo, existe uma falência de algum órgão ou tecido. E esse órgão não consegue mais manter o seu status funcional, não consegue mais fazer as suas atribuições que ele exerce dentro do corpo. Aí, nesse caso, em algumas doenças, está indicada a substituição desse órgão, que seria o transplante, então. E aí isso acontece com com uma pessoa de qualquer idade? Sim, as patologias dependem, é lógico, de cada tipo, né, e cada órgão acometido, mas pode acontecer desde a infância até a pessoa mais idosa pode vir a necessitar de um transplante. No caso das crianças, a criança nasce com um probleminha de saúde e aí é necessário, portanto, esse transplante. Ela também pode conseguir um possível doador na idade dela. Sim, isso também é possível, né? Às vezes, infelizmente, pode acontecer morte de crianças e essas crianças também podem ser doadoras, porque com certeza existem receptores para elas também. Isso é viável também. Aqui em São José do Rio Preto existe aí muitas cirurgias de transplantes, muitas pessoas que doam órgãos aqui no município, ou pessoas da região vêm para cá? A nossa região tem se destacado bastante, tanto pelo número de transplante, como também pela doação. Nossos índices, a cada ano que passa, está melhorando justamente pela conscientização da população, que a cada ano que passa melhora. Então, aqui em São José do Rio Preto, no município, realmente a gente tem muitas pessoas que doam os órgãos e tecidos. Isso é muito bom para nós. Isso aqui sempre é bom a gente reforçar a proposta de que é importante aqueles que ainda não se conscientizaram ir por esse caminho, porque um dia a pessoa também pode precisar. Infelizmente, ninguém está isento de que isso possa acontecer, né? A qualquer momento da nossa vida pode acontecer alguma doença e que, infelizmente, a gente vai precisar de um transplante. E como você mesmo disse, é só nessa hora que a gente se lembra dessa possibilidade da doação de órgãos. Então, isso é realmente importante e pode estar acontecendo com qualquer um de nós. Tá certo, então. Olha, hoje a gente está falando sobre doação de órgãos aqui no estúdio. Junto com a gente está o doutor João Fernando Piccolo, ele que é responsável pela Organização de Procura de Órgãos, é uma instituição do estado de São Paulo, está esclarecendo algumas dúvidas. O senhor, a senhora que estão agora nos acompanhando, de repente tem uma pequena dúvida, talvez o que a gente conversar aqui no programa, talvez não esclareça totalmente as suas dúvidas aí, telespectador. Tem um site que o doutor passou para nós, que é
Que significa BTO, doutor? Esse site da BTO é da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, né? Então é um site que lá a gente pode tirar muitas dúvidas em relação à doação. Tem realmente ali passo a passo como é toda essa questão de inscrição na lista, quem pode doar, quem não pode, contraindicações para doação. Então é um site que a gente recomenda que a pessoa pode acessar ali e eventualmente tirar algumas dúvidas se houver alguma. Doutor, explica pra gente sobre doação de órgãos e tecido. Qual que é a diferença do órgão para o tecido especialmente? Tecido seria então pele, córnea, músculo, tendões, né, que podem ser doados, né? E órgão já seria um órgão realmente mais constituído com várias outras funções, como coração, pulmão, pâncreas, rim e fígado. Em casos de acidentes, tem gente que de repente perde aí membros ou de repente algum órgão. Existe a reestruturação desse órgão ou não? Vocês tentam de alguma forma nesse caminho ou já partem para a doação? Para pedir, de repente, uma pessoa que doe aquele órgão que ele está precisando? No caso de um acidente, que, por exemplo, é uma coisa súbita, que o paciente eventualmente falece na hora devido ao acidente, nesse caso só vai ser viável realmente a doação de tecido. Os órgãos não serão aproveitados nessa situação. Os órgãos só podem ser aproveitados na situação de morte encefálica. Então, nesse caso, vai ser aproveitado o tecido, que seria córnea, pele, ossos, tendões e músculo. O que é morte encefálica, doutor? A gente sempre faz alguma reportagem, de repente, até mesmo o telespectador sabe parte do que significa, mas o que de fato é, numa forma bem simples, para quem está nos assistindo agora compreender. Óbvio, isso é fundamental, porque ainda existe algumas pessoas que têm dúvida em relação à morte encefálica. Então, morte encefálica é uma situação em que não há mais circulação de sangue para o cérebro, né? Por algum motivo que pode ser o derrame, né? O nosso AVC, ou um traumatismo craniano, o TCE, que vai levar a uma hipertensão dentro do crânio. A pressão dentro da cabeça da pessoa fica tão alta que o coração não consegue mais bombear sangue para o cérebro da pessoa. E aí o cérebro morre, não chega mais sangue lá, né? O coração continua ainda funcionando. Isso é que é importante. O coração continua funcionando, independente de ter ou não função cerebral. Então, o coração vai continuar batendo, a pessoa vai continuar respirando com auxílio de aparelhos, né? E isso, então, é o que a gente chama de morte encefálica. E, a partir de então, como que vocês fazem o levantamento de que aquela pessoa que teve morte encefálica possa ser uma possível doadora de órgãos? Isso é um ponto importante. Já começa pelo diagnóstico da morte encefálica. A legislação no Brasil em relação à morte encefálica é uma das mais rigorosas que existe no mundo, né? São vários exames que têm que ser feitos, né? E realmente atesta a morte encefálica. Após isso é que realmente iniciam todos os processos para ver se é ou não a possibilidade de doação de órgãos. Existe alguma diferença de morte encefálica e coma? Sim. Ou de repente aquela pessoa no estado vegetativo? Por quê, né? Porque tem gente que fala, poxa, morte encefálica, mas ainda o coração está batendo. Bom, o cérebro, obviamente, para de funcionar. Estado vegetativo, tem gente que fica aí 10 anos na UTI, que a gente já acompanhou, casos como este, a pessoa de repente retoma de um coma. Como que funciona? Como que é para a gente que é leigo nesse departamento? O senhor poderia novamente falar sobre isso? Sim, então a situação, o ponto-chave na diferença seria esse, né? Quando a pessoa está em coma ou no estado vegetativo, às vezes ela não tem as funções cerebrais, mas ainda existe a perfusão de sangue para o cérebro e o cérebro tem atividade. A gente avalia isso através de um exame de fluxo sanguíneo para o cérebro ou através de um eletroencefalograma, que vai registrar atividades cerebrais, quando a pessoa está em coma ou no estado vegetativo. Na morte encefálica, isso não existe, não chega sangue no cérebro. O eletroencefalograma, que é o exame que é utilizado para avaliar a atividade cerebral, ele não tem nenhuma atividade. Então, essa seria, assim, um ponto-chave, né, entre a diferença entre coma e morte encefálica. Falando, senhor, agora sobre morte, né, após a morte, é possível doar órgãos. E quem está vivo, como que é possível fazer a doação de um órgão, de um tecido, não sei, como que funcionaria também? Existe a possibilidade de fazer doação em vida, né? Então, em vida nós podemos doar, em termos de órgãos, rim,
e uma parte do fígado. É a única coisa que nós podemos doar, né, durante a vida. E para existe uma lei que regulamenta quem pode ou não doar. Essa é a possibilidade. Existe um nível, assim, um grau de parentesco, tem que ser um parente especialmente para fazer a doação ou também um amigo? Quais são os critérios quando a gente ouve também dizer sobre esse assunto, quando fala sobre tipos sanguíneos, só que vai além disso, né? Sim, começa então pela lei, né? A lei define que quem pode doar é o parente até 4º grau de consanguinidade ou cônjuge. Então, quem pode doar seria um primo até 2º grau e marido e mulher. Então, a lei regulamenta isso para evitar que exista alguma coisa de tráfico de órgãos, comércio de órgãos, né? Então, no Brasil existe essa lei que proíbe realmente isso. Então, é só entre parentes, né? E depois disso, se inicia uma série de exames para ver se a pessoa pode doar ou não. Como você disse, o primeiro exame a ser realizado é a tipagem sanguínea, né? O tipo sanguíneo A, B ou O, que vai avaliar se pode ou não ser realizado o transplante. E além disso também a pessoa deve ter aí gozar de uma vida saudável, né? Para quem vai doar, por exemplo, né? Sim, um dos princípios para fazer a doação em vida é que isso não possa trazer prejuízo para essa pessoa que está doando. Então, a pessoa tem que estar com uma saúde íntegra. Então, realmente, ela é feita todos os exames para confirmar que ela não tenha nenhum problema renal, problema no fígado, problema no coração, problema no pulmão, né? Então, tudo isso é avaliado porque a pessoa que está doando, ela não pode ser prejudicada de forma alguma. A gente fala de grau de parentesco ou, de repente, de um amigo, só que não falamos de idades. Por exemplo, aquele que precisa dessa doação, ele vai receber e o que vai doar tem que ter a mesma idade para fazer a doação a essa pessoa que necessita? A idade não tem que ser igual, mas tem que ser próxima, né? Então, Compleição física, por exemplo? Sim, são pontos importantes, né? Então, a altura da pessoa, o peso, então tudo isso é avaliado quando vai ser feita a doação para que quem vai receber tenha um órgão o mais semelhante possível. E diferença, por exemplo, de cor? Uma pessoa de cor negra, outra de cor branca, também tem alguma diferença ou não? Não, a questão da cor, né, de pele, a raça não interfere em nada. Não interfere, tá vendo, gente? Olha só como que é tão importante que tem gente que às vezes vê diferenças, né, enxerga tantas dificuldades, só que, olha só, isso é tão importante que o doutor aqui está destacando, né? Então não existe nenhuma barreira para ser um doador. Não. Quanto a isso, isso é bom que a gente pode ajudar realmente qualquer pessoa, né? Tá certo. Bom, a gente tem aqui uma série de perguntas. Daqui a pouquinho o doutor vai falar sobre doador, receptor, idade, limite de idade, que a gente falou de criança, de adulto, mas a gente ainda vai aprofundar ainda mais. Doutor, eu quero agradecer sua presença mais uma vez e a gente vai para um rápido intervalo. Telespectador, se tiver alguma dúvida, logo mais eu vou passar o site novamente para você entrar, acessar aí na internet. Só que, olha, não troca de canal, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Até mais.